Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar a Carla para fazer uma oração inicial, como de costume. Chiquinha, faz aí uma oração para a gente começar. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, respirando fundo, permitindo que as nossas preocupações fiquem do lado de fora da nossa mente, do nosso coração, por esses minutos do encontro, a fim de que a gente possa conseguir estabelecer uma relação direta com cada anjo, com cada mentor, para que as informações que nos foram reservadas com tanto carinho possam alcançar o nosso coração. Espiritualmente, nós abraçamos o Lucas, pedindo às fraternidades de luz a devida presença e conexão, para que ele seja um filtro cristalino dessas mensagens. Que nesta noite nós tenhamos a grata oportunidade de refletir, de repensar, de ressignificar muitos dos nossos conhecimentos e algumas das nossas emoções. Que o amor e a paz estejam conosco na noite de hoje e para sempre. Amém. Lucas, a palavra é tua. Fique à vontade, sinta-se em casa. Beleza. Olá a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Não está sendo muito tranquilo, para falar a verdade, porque eu acordei várias vezes à noite, acordei à meia-noite, acordei às 2, acordei às 4. Eu acho que estou um pouquinho ansioso por causa dessa história de falar amanhã, né? Que habitualmente eu durmo bem. Mas a primeira reflexão que eu fiz assim quando a Carla propôs que eu estivesse aqui e conversasse com vocês era sobre o que eu ia falar, né? De que maneira que eu podia falar sobre os 12 passos e qual a relação que eles têm, na minha compreensão pelo menos, com a ideia da reforma íntima, com a ideia cristã. E aí o que eu imaginei assim é que faria mais sentido começar por de onde vêm os 12 passos, né? Porque acredito que não seja um tema tão comum a todos. Então, em 1935, nos Estados Unidos, na verdade, primeiramente uma figura, um cara que chamava Bill W., que era um corretor da bolsa nos Estados Unidos, vinha acometido com um problema com álcool há algum tempo, e a gente estava historicamente no momento que a ciência ainda não compreendia o que era o alcoolismo, não tinha a primeira categorização assim do alcoolismo para a medicina, data depois da década de 50. Então todas as pessoas que já tinham algum problema com o álcool naquela época estavam de fato perdidas, não sabiam, não existia sequer a compreensão de que era um problema, embora já existisse o consumo do álcool há muito mais tempo que isso. Então, o Bill, assim como outras pessoas desconhecidas, ele estava sofrendo por conta de uma relação que ele estabelecia com o álcool e já tinha feito as tentativas que haviam disponíveis, né? Já tinha sido internado em hospitais psiquiátricos, assim, em hospitais gerais, algumas vezes, já tinha ido às religiões que tinham disponíveis naquela época, mas ele sempre reincidia no consumo. E numa determinada oportunidade em que ele estava viajando a trabalho, num hotel, ele já estava alguns dias abstinente por conta do trânsito e dessas tentativas que ele fazia,
e ele estava num hotel e se sentiu acometido da vontade de beber, e através de uma luta interna entre o beber e o não beber, ele pensou, eu preciso conseguir encontrar uma maneira de superar essa compulsão, essa obsessão pelo consumo do álcool. E aí, ao chegar no bar do hotel, o Bill W. compra, ao invés de comprar bebida, ele compra fichas telefônicas para desesperadamente ligar para centros religiosos que tinham disponíveis numa espécie de lista telefônica, para que ele encontrasse alguém que ele pudesse falar sobre o que ele estava sentindo. E através de um contato com um líder religioso, ele soube de um médico, que é o Dr. Bob, que também tinha problema com o álcool. Era um cara que estava bebendo naquela oportunidade. E aí o Bill faz um contato com o Dr. Bob por telefone, e o Dr. Bob, resistente, assim, acometido por uma coisa que a gente chama de negação nos 12 passos, falou, não, eu não preciso de nenhuma ajuda, eu não preciso parar com esse comportamento, eu não preciso mudar isso. Mas o Bill diz para ele que não estava ligando para ajudar ele, estava ligando para ser ajudado, que era o Bill quem precisava de ajuda. Isso deu uma quebrada no gelo e permitiu que o Dr. Bob recebesse o Bill, e eles passam uma tarde juntos, e durante o tempo todo que eles estiveram juntos, eles estiveram sóbrios, eles estiveram sem consumir álcool naquela oportunidade. E a partir desse encontro, eles têm a percepção de que existia um potencial terapêutico no encontro de duas pessoas que estavam acometidas do mesmo problema. Então, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que é a Irmandade mãe dos 12 Passos, ela começa a partir desse encontro do Bill e do Bob, e eles percebem nessa conversa que eles poderiam trazer outras pessoas para essa realidade de conviver com alguém com o mesmo problema, com o intuito de que essa pessoa também conseguisse parar de beber. Então, isso em 1935, em Ohio, quando surgem os 12 Passos, os 12 Passos vão surgindo a partir desses encontros promovidos entre pessoas com o mesmo problema, entre alcoolistas, alcoólicos, alcoólatras naquela oportunidade. Esse termo foi mudando ao longo da história. Os passos foram surgindo a partir desse encontro entre eles. Eu estou com as filhas acordando, então tive que me dividir por um instante aqui. Me desculpa ter perdido o olhar. E aí, a partir dessa experiência dessas pessoas com problema do álcool, foram surgindo outras características de compulsão, de tipos de pessoas, tipos de dependência que se beneficiavam da mesma estrutura de passos. Então, o primeiro desdobramento da Irmandade de Alcoólicos Anônimos é a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Então, pessoas que tinham problema com drogas passaram a frequentar esses grupos de AA, esses encontros de alcoólicos, e perceberam que eles tinham uma coisa em comum, que era um comportamento desviante, um problema algo que eles reconheceram como um problema que precisavam mudar, mas que eles tinham ao mesmo tempo características específicas. Então, surgiu a Irmandade de Narcóticos Anônimos, isso um pouquinho depois, 1953. E eu achei importante frisar esse desdobramento de outra irmandade, porque eu acredito que para a gente chegar numa compreensão mais cristã dos 12 Passos, é importante ter esse dado de que uma irmandade que surgiu para o problema do álcool, ela se desdobrou em mais de 120 outras irmandades. Então, a gente tem Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Jogadores Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, o DASA, que é o Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, e outros 120, pelo menos 120 desdobramentos de compulsões diferentes.
Então, quando eu olhei de novo essa história, ficou bastante claro para mim o quanto os 12 passos contribuem para que as pessoas consigam resolver problemas que impedem elas de serem melhores. E aí, esse é o link principal, assim, na minha leitura entre os 12 passos e a reforma íntima. A gente teve uma outra figura na história que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver por um período, que foi o Padre Haroldo. Ele era norte-americano e veio para o Brasil numa missão jesuíta, onde ele permaneceu por quase 50 anos, e o Padre Haroldo teve essa sacada assim de fazer uma leitura onde estava exatamente nos evangelhos, né, obviamente com um olhar um pouco mais católico dessa compreensão, por ele ser padre, mas onde estava nos evangelhos essa epistemologia, essa base dos passos, de que maneira que os passos poderiam ser, ele chamou de 12 passos para os cristãos. Então, essa leitura que o Padre Haroldo fez tirou o objeto problema, digamos assim, o álcool, o jogo, a droga, o sexo, e imprimiu um olhar mais existencial. Talvez pareça um pouco filosófico, mas eu penso que de fato é o que ele fez, assim, quando ele traz no olhar católico uma compreensão da impotência ao pecado, ele tira do álcool e coloca num comportamento mais abrangente. Ele permite que a gente consiga se responder qual é o nosso álcool, qual é a nossa droga, qual é o ponto em que os passos podem permitir que eu consiga superar. E aí, eu particularmente tive uma experiência mais significativa com os passos a partir dessa perspectiva do álcool e das drogas. Eu, na minha história de vida, na minha história pessoal, eu fui desenvolvendo esse consumo de maneira menos expressiva desde os 12, 13 anos, e isso foi tomando uma forma um pouco mais robusta a partir do meio da adolescência, a partir dos 15 anos. E eu quando tomei contato pela primeira vez com os 12 passos, eu já estava cometido de uma dependência bastante grave de múltiplas drogas. Assim, eu não quero trazer especificamente a minha história, mas não tem muito como falar dos 12 passos sem falar, é quase igual ao Evangelho, assim, nesse sentido, né? Eu já ouvi o Tico falar mais do que uma vez. A gente vai no centro e fala, nossa, o Evangelho falou comigo hoje, né? O Evangelho fala sempre com a gente. Às vezes a gente não consegue sacar, e os passos também passam por isso, passam pela experiência pessoal, né? Então, eu conheci os 12 passos no momento que eu estava acometido dessa patologia, dessa dependência da adicção, especificamente com o uso mais severo de crack, que é uma droga de prevalência expressiva nas dependências aqui do Brasil, e numa condição de vulnerabilidade bastante intensa, assim, em situação de rua, em condição de rua, acho que talvez chama homeless aí na Austrália, pelo menos é o que eu me recordo da Carla e do Tico contarem. E nessa oportunidade eu conheci uma figura que chama Alexandre, e me chamou muito a atenção, porque ele tinha, muito além daquilo que ele era capaz de falar, ele tinha um olhar de verdade, assim, um olho muito sensível ao parar para conversar comigo ou com qualquer outra pessoa. Então, ele falava com uma boca cheia, você pode sair dessa condição, existe um grupo, existe um lugar que a gente encontra os passos e você vai ter condição de viver melhor do que você está vivendo. E aí, eu vou falar sobre cada um dos passos, vou voltar nesse assunto, essa máxima cristã de conseguir fazer alguma coisa para o outro só com o objetivo de tornar a vida do outro melhor, sem ter um ganho direto, específico, claro sobre isso, no meu olhar, praticamente a mesma coisa que o Cristo falou. Assim, eu acho que o tempo todo o Cristo estava falando disso, né? De como a gente precisa fazer para sair desse olhar só para mim e conseguir olhar para o outro.
E o meu contato primeiro com os 12 passos foi através disso, através de uma pessoa que se dispunha, mesmo estando bem, mesmo sendo um cara bonitão, bem arrumado, em horário de trabalho, parar para conversar com alguém que estava sujo, que estava na calçada, que estava numa condição de uso, e olhar com amor, e dizer com amor, e dizer com esperança de que era possível ser diferente. Então, o primeiro passo, aí falando assim da estrutura dos 12 passos, eu vou tomar como referência o AA, só para ficar mais neutro e respeitar a história, então vou trazer os enunciados do AA. O primeiro passo fala: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Então, começar pelo começo, começar pela capacidade de reconhecer que aquilo que eu tenho é um problema para mim. Então, pode ser o álcool, pode ser... Eu ouvi um testemunho ontem num ambiente de grupo de um jogador compulsivo, uma pessoa para a qual as apostas se tornaram o motivo da existência, né? E deixou de cuidar de filhos, deixou de cuidar da casa para apostar. Esse sujeito especificamente já há mais de 3 anos sem fazer nenhuma aposta. Então, o jogo é o problema para aquele indivíduo, como a droga foi para mim, como o álcool foi, como falar mal de alguém pode ser, como o trabalho pode ser excessivamente. Então, o primeiro passo é reconhecer que aquilo que me faz mal está diante de mim, é uma realidade. Então, admitir que eu sou impotente no sentido de que eu não consigo sozinho resolver um problema, que resolver uma coisa, mudar um cenário que me causa problemas. Só que, obviamente, quando a gente saca essa impotência, quando nós somos capazes de admitir que somos impotentes, reconhecer que eu preciso, no caso, ficar abstinente de uma determinada substância, eu sou acometido de um vazio existencial, porque ninguém chega a um problema ninguém reconhece algo como problema sem que aquilo tenha ocupado um lugar na existência dessa pessoa. Então, seja o álcool, seja a droga, seja o jogo, seja o sexo, ou seja a maledicência, ou qualquer coisa que essa pessoa reconheça como problema, esse problema ocupa um lugar na vida dessa pessoa. Então, reconhecer que eu vou parar de usar, que eu vou evitar o primeiro gole, a primeira dose, a primeira aposta, a primeira mentira, é propor para mim mesmo um vazio, deixar um buraco na minha existência. Que o segundo passo, respeitosamente, propõe, no seu enunciado: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Então, aquela insanidade de ficar fazendo a mesma coisa, imaginando que pudesse ser diferente, porque esse é um relato bastante comum, quando a gente conversa com alguém que está abstinente do álcool, esse indivíduo trocentas vezes fez alguma tentativa de parar de beber, não exitosa, né? Porque não tinha conseguido ter esse despertar espiritual de que era evitando a primeira prática que ele poderia se libertar. O segundo passo, acreditar que existe um poder superior, e a Irmandade chama respeitosamente de poder superior, não fala de Deus, justamente porque a ideia é que cada indivíduo consiga compreender, a partir da sua perspectiva, o que é Deus para ele, o que é esse poder superior. A única diretriz é que seja amoroso e cuidadoso. Então, não importa se ele vai chamar de Cristo, se ele vai chamar de Buda, se ele vai chamar de natureza, se ele vai chamar de esporte, se seja algo que é amoroso e cuidadoso, esse poder superior, esse algo maior, pode devolver a sanidade. O terceiro passo é uma proposta de decidir entregar a vida e a vontade aos cuidados desse Deus que o indivíduo tenha compreendido. Então, eu parei de usar drogas, eu encontro um poder superior, algo maior que eu, que possa ocupar esse vazio de não usar drogas, e eu começo a me relacionar com esse Deus, entregando as minhas vontades para ele. O quarto passo diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Então, de fato, como o nome propõe, é um inventário, uma oportunidade de inventariar, de escrever
de que maneira que isso aconteceu na minha história, de que maneira que a droga surge quando eu tenho 11, 12 anos e se arrasta até a idade adulta quando eu tenho 23 e fico abstinente. Quais os sentimentos, quais as situações, os processos que eu passei me relacionando com essa substância. Então, o quarto passo, por mais que pareça mecânico, ele é profundamente espiritual, porque a gente tem a chance de, quando escreve, obviamente não é nenhuma verdade absoluta, né? Uma perspectiva, um olhar, mas a gente tem a chance, quando escreve, de olhar para a nossa história de uma maneira mais neutra, de conseguir entender, por exemplo, que a droga ocupava um lugar emocional e social na minha história de adolescente, que quando eu bebia eu era empoderado de uma sensação de que me fazia ser melhor, que me permitia, me fazia acreditar ser melhor, que me fazia conversar mais com as pessoas, conseguir me relacionar com interesses sexuais que eu não conseguia se eu tivesse sóbrio. Então, quando eu escrevo, eu consigo dar uma condição emocional para o meu problema, entender quais os mecanismos emocionais que o meu problema, de novo, né, o álcool, o jogo ou qualquer outra compulsão à comida, de que maneira, quando eu inventario, de que maneira esse trajeto aconteceu na minha história. Aí o quinto passo, ele traz o seguinte enunciado: admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Então, o quinto passo sela a clareza de que eu não consigo resolver esse problema sozinho, que eu preciso estar diante do outro que passou pela mesma situação que eu, para completar, né, para dar continuidade a esse ciclo de mudança. Quando eu enxergo a minha história, eu me sinto relativamente isolado, muito diferente do planeta. Para alguém que não aposta ou que não tem a compulsão por jogo, como eu nesse momento não tenho, você ouve alguém dizer que deixou de pagar o aluguel para apostar na Mega Sena, com a certeza que ia ganhar, que ia acontecer no outro dia rico, é incabível. Falar, não é possível que alguém não paga o aluguel para fazer aposta na loteria, na caixa, na lotérica, como qualquer outra pessoa faz uma aposta talvez de R$2, R$3, alguém vai lá e aposta R$1.000 com a certeza que vai ganhar. Então, isso não faz sentido para mim, mas para alguém que joga faz sentido. Talvez não faça sentido para alguém que nunca usou uma droga que tem um potencial de dependência como crack alto, dizer... Como assim alguém sai de casa para poder fumar crack? Como assim alguém sai do seio familiar e vai viver em condição de rua para poder usar determinada substância? Isso não faz sentido para quem não passou por isso. Porque para quem passou, se justifica. As pessoas têm histórias semelhantes com o sexo, com o crack, com o álcool, com qualquer dependência que seja. Então... o quinto passo relaciona a minha história, o meu problema, diante da história do outro. E aí o sexto passo, ele traz o seguinte enunciado: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus remova todos os defeitos de caráter. Obviamente, o programa chama de defeitos de caráter aquilo que talvez os católicos chamaram de pecado, assim, mais essenciais, mas não consegui encontrar um termo mais moderno, mas seria assim, tudo aquilo que faz mal para a minha existência, né? O orgulho, a inveja, a vaidade, a mentira, a desonestidade. E o sexto passo põe nesse guarda-chuva de defeitos, tem até uma historinha que justifica, né? O sexto passo, um casal recém-casados recebe a visita de todos os defeitos, né? Todos os defeitos se alinham e vão lá fazer uma visita, e aí os defeitos elegem lá um orador, loirinho, dos olhos azuis, assim, a coisinha mais linda, que era o egoísmo, né? E o egoísmo fala pro casal: olha, vocês vão ter que escolher viver com a gente, não tem jeito, todo mundo vive com os defeitos. Mas nós vamos dar a oportunidade para vocês escolherem um defeito para ir embora.
Se vocês escolherem um defeito para ir embora, esse defeito vocês não vão viver mais. E o casal começa a discutir, não sabem muito bem qual defeito que eles vão mandar embora, especialmente porque o egoísmo é como eles mais queriam, assim, loirinho, de olhos azuis, eles queriam esse defeito com eles, mas eles entram no acordo e dizem para o egoísmo, olha, desculpa, mas você que foi o escolhido, você pode ir embora. E quando o egoísmo sai da sala, todos os outros defeitos saem atrás do egoísmo, né? O sexto passo coloca nesse guarda-chuva de problemas a origem de todos os defeitos centrada no egoísmo. E o sétimo passo que diz, humildemente pedimos a Deus que remova essas imperfeições. Coloca uma condição humana na existência de que o indivíduo não vai dar conta de resolver esse problema por si só, que o indivíduo precisa reconhecer a sua pequenez diante dos defeitos para pedir que Deus, da maneira como ele compreende, possa ajudá-lo a remover essas imperfeições. Aí a gente tem o passo 8, que fala assim, ó, fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. Então, no passo 8, eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro na minha fala, mas existe uma lógica sequencial nos passos. Então, não é possível para alguém que... vamos pensar num dependente de amor e sexo, assim, alguém que está com a compulsão ativa por sexo o tempo todo, alguém que não reconhece isso como um problema, você falar para ele fazer lista das pessoas que ele tenha prejudicado. Mas para alguém que já reconheceu algo como um problema, acreditou que existe um poder maior, entregou suas vontades para esse poder maior, inventariou a sua história, partilhou com alguém, identificou os defeitos de caráter, pede para Deus remover. Essa pessoa está num momento em que dá para dizer para ela, você consegue olhar para a sua história e listar todos os danos que você causou para as pessoas que você se relacionava? Os danos emocionais, os danos materiais, os danos espirituais, como você causou, como você prejudicou a sua família espiritualmente, quando por diversas noites você fazia que seus pais rezassem para você voltar e você não voltava. Você abala a fé, né? Abala a fé do outro porque Deus não é capaz de resolver um problema que precisa passar por você. Então, o oitavo passo é uma chance de colocar no papel tudo aquilo que eu já fiz de mal para alguém. Para no nono passo, que diz, fizemos reparações diretas e indiretas a essas pessoas, exceto quando fazer essas reparações signifique prejudicar a essas pessoas, a você mesmo ou a outro indivíduo. Então, eu identifico no oitavo passo danos que eu causei, que eu posso me reparar formalmente, eu lesei alguém financeiramente, esse dá para ir lá e pagar. Eu vou e falar, eu te causei esse dano e eu vou devolver esse recurso. Eu te causei esse dano emocional, eu preciso te pedir desculpa. Eu te causei esse dano espiritual e agora eu vou promover algo que faça com que você acredite mais, que você tenha mais fé. Mas também tem danos que não tem jeito de reparar. Eu agredi fisicamente uma companheira no passado, mas hoje eu sou casado e ela é casada. Não vai dar muito certo eu ir lá na casa dela e dizer, olha, eu preciso te fazer um carinho agora porque eu te bati lá atrás. Porque isso vai causar danos para o meu relacionamento, para o relacionamento dela. Então, o nono passo é uma chance bastante concreta de sacar o que eu posso e o que eu não posso modificar. Tem coisas que, de fato, eu não vou ter a chance de fazer reparações diretas. Que no décimo passo, que propõe que a gente continue fazendo um inventário diariamente, que a gente pegue aquele quarto passo que a gente traçou da nossa história e vai enxergando no presente, hoje, quanto essas coisas têm acontecido ou não. Então, eu identifico lá no meu quarto passo que eu era um sujeito intransigente, que eu era um sujeito muito egocentrista, que eu era um sujeito muito agressivo. Passo pelos processos do quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono passo, mas eu preciso reavaliar a cada dia quanto eu tenho sido alguém melhor.
Então, o 10º passo é uma chance da gente olhar para o dia ou escrever, né, inventariar o dia, para entender quanto eu tenho conseguido ou não conseguido avançar naquilo que eu identifiquei na minha história. Aí o passo 11, ele traz um enunciado muito bonito na minha compreensão, que diz assim, ó: procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, buscando compreender a sua vontade em relação a nós e buscar forças para realizar essa vontade. Esse passo, mais do que nenhum outro, na minha opinião, ele só foi possível para mim quando eu dei conta de praticar os passos que antecederam. Eu tinha um egoísmo tão voltado para o consumo de substância que, se eu não desse conta de parar, eu jamais conseguiria sequer fazer prece e meditação, mas muito menos rogar para entender o conhecimento da vontade de Deus em relação a mim. E o passo 11 tem um presente escondido nele que vai me dando a chance de conseguir fazer escolhas melhores. Quando eu me proponho a entender qual seria a vontade de Deus para a minha vida, qual seria a escolha de Deus diante dessa situação, eu vou dando um breque num egoísmo que é inerente à existência humana. A gente está inserido num planeta que vende a ideia de que o êxito está em ter, não em ser. É isso que a gente aprende na escola, é isso que a gente aprende. Você tem que ser bem colocado no mercado, você tem que ganhar mais, você tem que morar na melhor casa, ter o melhor carro. Então, o passo 11 dá uma grande chance de entender, para além da minha vontade, o que é a vontade de Deus para que eu contribua para o mundo ser melhor. E aí o passo 12 traz o seguinte enunciado: tendo experimentado um despertar espiritual a partir da prática desses passos, procuramos transmitir a mensagem para outras pessoas e aplicar esse princípio em todas as nossas atividades. Então, o passar por todos os passos faz com que eu chegue naquilo que me levou para o programa. Então, o passo 12, assim, ele não é possível de ser feito sem ter experimentado esse despertar espiritual. Não dá para transmitir aquilo que eu recebi daquela figura que chamava Alexandre, que chama até hoje. Não dá para transmitir aquele brilho no olhar, não dá para transmitir aquela esperança de mudança sem que eu tenha experimentado isso na minha vida. Então, o despertar espiritual do passo 12 é a sacada de que esse presente que eu recebi, de conseguir mudar uma coisa que eu não era mais capaz de acreditar que eu conseguiria mudar, só pode ser mantido enquanto eu levar para outras pessoas essa ideia. E aí a gente, assim, eu selo esse primeiro raciocínio, essa primeira reflexão, com a máxima cristã da caridade, né? Eu só vou sustentar a minha existência enquanto eu fizer para o outro. E compreender que é possível fazer para alguém é a chance que eu tenho de manter aquilo que eu já tenha conseguido construir até agora. Então, eu busco, assim, na minha história algumas experiências que eu tive com os passos. Quando eu passei pela quarta vez, era a quarta vez que eu estava passando por um tratamento, num lugar que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar hoje, que é a Comunidade Sol. O meu pai, que me acompanhou num processo que eles chamavam lá de triagem, um processo de selecionar mesmo, né, triar as pessoas que tinham condição de ir para a chácara. O meu pai perguntou para o seu Domingos, que era encarnado naquela oportunidade: Domingos, não que eu acredite que vá dar certo, porque eu não acho muito que vai dar certo, mas caso dê certo dessa vez e ele consiga mudar,
Isso significa que a Sol é melhor do que os outros lugares? E o Domingos respondeu, não, não, seu José, não é isso não. É um processo, tudo é um processo. Pode ser que ele consiga encontrar nos passos algo que ele não conseguiu encontrar em outros lugares. Então, eu me lembro dessa história para dizer, eu tinha a resposta na primeira vez que eu fui atrás de parar de usar drogas numa igreja, porque obviamente o evangelho é uma grande chance para alguém mudar de vida. Se a gente conseguir colocar em prática aquilo que está no evangelho, a gente consegue resolver os nossos problemas. Entretanto, eu não consegui ter esse olhar que era possível praticar aquilo que estava no evangelho. Se a gente vai a eu tive uma experiência religiosa num determinado lugar lá, e se eu seguisse os princípios que estava sendo falado lá, possivelmente teria dado certo, eu teria conseguido. Assim como eu estive diante de um médico psiquiatra que fez uma proposta para que eu pudesse mudar o meu cenário, olha, muda o consumo dessa droga para essa droga, usa esse remédio quando você estiver diante de tal situação. Se eu tivesse feito tudo aquilo, eu teria conseguido mudar, mas eu não conseguia fazer o que estava sendo proposto. Então, a fala do Domingos me remete à ideia de que os passos podem nos ajudar a resolver coisas que seriam resolvidas em outros lugares, mas que às vezes a gente não conseguiu enxergar. Então, eu posso ter uma determinada compulsão por cigarro, por sexo, por comida, por trabalho, por mentira, por enganar, por levar vantagem, e estando dentro de uma religião não ter conseguido mudar isso, mesmo dentro da doutrina não ter conseguido encontrar um caminho para mudar isso. Então, os 12 passos são para mim mais uma chance. Eu acredito que eles são uma oportunidade da gente conseguir trabalhar coisas que a gente não tenha trabalhado em outros lugares. E aí eu vou encerrar a minha fala com uma historinha do AA, uma história acontecida. O Dr. Bob, um dos cofundadores do AA, já estava bastante doente, fisicamente doente, ele adoeceu, estava sóbrio, mas adoeceu de outras complicações clínicas e estava hospitalizado quando aconteceu a primeira convenção mundial de Alcoólicos Anônimos. Então, uma ambulância buscou ele no hospital, levou ele até a convenção, somente para que ele fizesse a abertura, que era bater um martelo na mesa, assim, ele bateu o martelo na mesa e disse, está aberta a primeira convenção mundial de Alcoólicos Anônimos. E quando ele estava indo embora, ao entrar na ambulância, os jornalistas se juntaram em volta dele e ele falou, olha, eu vou responder só uma pergunta pela minha condição física, eu não consigo responder a todos. Então, elejam uma pergunta aí que eu estou disposto a responder. Os jornalistas se reuniram, elegeram um orador e a jornalista perguntou para ele, Dr. Bob, de tudo que vocês escreveram, de toda a literatura que vocês produziram, existe alguma coisa que você mudaria? Existe alguma coisa que você escreveria diferente? E o Dr. Bob respondeu, pensou um pouco e respondeu, não, nós não mudaríamos nada, porque a literatura ela foi uma inspiração de Deus. A gente só foi um instrumento para colocar no papel aquilo que Deus entendeu que deveria ser o caminho dos 12 passos. E os jornalistas ficaram meio broxados assim com a resposta talvez um pouco seca e óbvia dele. E quando eles já estavam saindo, o Dr. Bob chamou eles novamente e falou: me desculpa, eu mudaria. Eu não me recordo, eu não havia me recordado, mas eu mudaria. Nós escrevemos que dificilmente vimos recair, né, voltar aos mesmos comportamentos, pessoas que praticam os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Nós escrevemos, dificilmente vimos recair pessoas que praticam os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. E nós erramos. Nós deveríamos ter escrito, nunca nós vimos recair alguém que pratica os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Eu sou muito grato à minha família, que tem algumas pessoas presentes. Estou vendo a Cacá, meu pai, minha irmã, minha mãe, o Ravi, o Chico e a Carla.
por terem acreditado em mim quando eu não conseguia acreditar mais. O meu padrinho, o Chico, me falou quando eu estava chegando na Sol por telefone, foi a última pessoa que eu falei antes de ir para o tratamento, que Jesus só me daria os fardos que eu fosse capaz de carregar. E eu não era capaz de acreditar mais que eu conseguiria mudar, que eu conseguiria parar de usar drogas, que eu conseguiria ter uma nova maneira de viver. Eu estou sóbrio há 11 anos, 3 meses e 28 dias. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, de me casar, de ser pai por 2 vezes, hoje de ser filho, de ser neto, de ser sobrinho, e isso só foi possível porque vocês acreditaram em mim quando eu não acreditava mais. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui agora, de falar um pouquinho sobre essa experiência, e não há palavras para descrever o que os 12 passos fizeram na minha vida. Espero que eu tenha conseguido transmitir essa ideia para vocês. Muito obrigado, Lucas. A gente fica aqui sem palavras e se emociona também com as suas palavras e com a exposição, mas eu vou abrir para perguntas. Eu tenho uma, antes de soltar com as outras perguntas aqui, eu tenho uma, não sei se é uma pergunta, mas uma observação que me chamou a atenção. Eu já tinha visto em alguma vez alguns passos, não tinha visto os 12. O 11º, o 11, o 11º, né? O passo que me chama a atenção, porque é o da inspiração, né? Repete ele para mim. É isso, é da inspiração. Né? Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós. Você vê, é o pedido claro, na minha opinião, da conexão na versão espírita com o meu mentor espiritual, porque a gente acredita que Deus não faz essa conexão com todo mundo, né? O Jesus não está lá para falar com todo mundo, mas ele tem os intermediários, que são esses amigos espirituais que estão conosco, que a gente chama de mentor. E é muito forte isso, e eu também acredito, eu achei fantástica a sequência, porque realmente a gente precisa estar muito seguro em entender uma série de coisas antes de conseguir se entregar para essa inspiração que está sempre do nosso lado e que a gente nem sempre consegue captar porque não se abre. Né? Mas era só essa observação, acho que eu não teria nenhuma outra pergunta. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta aí, gente. Abre a câmera, abre o microfone. Nós temos um tempo aqui para pergunta para o Lucas, quem quiser, fiquem à vontade. Mas obrigado, viu, Lucas? Super obrigado aqui, antes da gente abrir. Já vi aí. Oi, Tico. Oi, Tico. Ricardo, fala, Ricardo, quer perguntar? Tem uma pergunta aqui no chat de José Maria. Que instrução você daria? Primeiro, Lucas, parabéns pela partilha muito boa e muito corajosa. Gostei bastante. E muito inspiradora também. Uma pergunta de José Maria. Que instrução, Lucas, você daria a pais de adolescentes? O que poderíamos fazer? É uma boa pergunta. Mas eu tinha lido essa pergunta, estava torcendo para ela passar batido, para ninguém ler, porque pensa numa pergunta difícil. Eu acho que é correr, né? Sai correndo. A hora que você vê, você corre enquanto há tempo, porque depois não vai ter mais jeito. É muito, muito complexo pensar... Acho que é uma pergunta que volta assim para que tipo de prevenção que a gente poderia fazer, né, com adolescentes. E como ser humano, como psicólogo, como adicto em recuperação, a única resposta que a gente conseguiu encontrar ao longo do tempo é o exemplo. Se a gente puder pensar, hoje a ciência ainda não consegue dizer, não consegue identificar, né, na genética, não conseguiu encontrar uma maneira de saber quem é e quem não é dependente. Não dá para saber isso até que você tenha experimentado ser ou não ser dependente de alguma coisa, falando especificamente de álcool e drogas. Então,
digamos que todo mundo está submetido ao risco de talvez ser. E a melhor maneira que a gente pode prevenir isso com o adolescente é através do exemplo. Permitindo com que as escolhas sejam feitas quando a pessoa pode escolher. Então, acho que não consumir na frente das crianças, e aí eu me refiro não só a álcool, né? Álcool, tabaco e outras drogas, seja a maneira mais concreta daquilo que eu tenho para fazer, e de uma maneira mais macro, né? Dar condições para que a vida dessa pessoa tenha sentido. Então, eu vou me reportar ao Padre Haroldo de novo, por ser uma figura muito emblemática na história da recuperação no mundo. Eu tive a chance dele ter batizado a minha filha na estrutura católica do batismo, né? Mais ou menos, porque o Padre Haroldo era meio revolucionário com a igreja, então ele não seguia bem os preceitos assim certinho do que era, não, mas ele fez uma cerimônia de batismo para ela. E para minha filha mais velha, com a Maria Clara. E no encerramento do batismo, ele disse para mim e para a Vanessa, né, a mãe dela, nada do que vocês falarem vai servir para nada. Só vai servir aquilo que vocês tiverem feito. Somente o que vocês fizerem é que vai ensinar alguma coisa para seus filhos. Então, eu acho que o que a gente tem para fazer é fazer, é estar perto, é oferecer amor. Acho que é mais ou menos isso que vocês fizeram, viu, pai? Você e a mãe foram bem nesse quesito. Clareando a pergunta, na verdade, era da Clara, que ela está como José Maria aí. Essa pergunta. Mas tem outra pergunta aqui, Lucas. Quando você acreditava, do Vitor, quando você acreditava que não ia conseguir, onde você buscava força para continuar? Tinha lido essa também. Victor, eu fui bastante marcado por essa... Eu já fiz esse agradecimento para o Tico. Eu fui bastante impactado com essa frase, que talvez eu já tivesse ouvido, mas eu marco meu primeiro contato com ela nesse dia, 18 de março de 2009, de que eu só teria fardos que eu fosse capaz de carregar. Então, essa foi uma frase que me ajudou muito, muitas vezes em que eu pensei em desistir. E complemento-a com a grande magia dos passos, que é ver pessoas que conseguiram passar por isso. Então, quando eu me deparei com os anônimos e com os 12 passos, eu havia conseguido enxergar pessoas reais, concretas, Alexandre, Domingos, Sidney, outro Alexandre, que estavam se recuperando da mesma patologia, digamos assim, que eu tinha. Então, isso sempre foi uma visão de esperança, assim, o outro também está fazendo. Tem uma outra pergunta que acabaram de colocar, o Marcelo. Onde achar mais sobre o Padre Haroldo? Eu entendi que onde achar mais material ou mais informação deve ser. Marcelo Falcão perguntou, Lucas. Eu tenho algumas coisas aqui, Marcelo. Depois acho que o Tico pode compartilhar meu contato e eu estou à disposição para compartilhar com vocês aquilo que eu tenho. Tem algumas coisas digitais, outras que estão impressas, mas que eu posso partilhar as referências. E existe uma instituição aqui no Brasil que chama Instituto Padre Haroldo. O Padre Haroldo foi um grande fundador de obras. Então, obras expressivas como a Renovação Carismática da Igreja Católica, o Amor Exigente, tiveram a liderança inicial do Padre Haroldo quando ele ainda estava encarnado aqui no Brasil. Ele faleceu o ano passado, em fevereiro do ano passado, salvo engano, não sei, fevereiro foi o aniversário, foi depois disso, com 100 anos, ele faleceu com 100 anos aqui no Brasil. Então, essa obra, o Instituto Padre Haroldo, reúne bastante da história dele, e se vocês googlarem, com certeza deve aparecer na liderança aí, porque eles são muito organizados. Então, acho que através do site da instituição e através de mim, o que eu puder, eu estou à disposição de compartilhar com vocês. Ô, Lucas, uma outra pergunta que me ocorreu aqui agora. Você imagina que, na linha do que a Clara tinha perguntado, porque a adicção nas mais diferentes
independente do que seja a adicção, isso que eu queria dizer, independente do que seja a adicção, a maneira que a gente tem de sair dela, talvez, é o autoconhecimento, né? Um pouco. Uma das ferramentas é o autoconhecimento. Então, você acredita que, na medida que a gente consegue se autoconhecer, a gente conseguiria mais facilmente não se transformar ou não se iniciar em algo desse gênero? Porque eu estou tentando associar com os nossos vícios de caráter, que eu acho que são mais presentes do que a gente imagina, né? A gente tem sempre dificuldade de corrigi-los e de aceitá-los, na maioria das vezes. Então, você acha que o autoconhecimento poderia ser uma ferramenta nesse caminho? Não sei se eu me fiz entender na pergunta ou se eu compliquei. Não, eu achei bem pertinente, até um ponto de reflexão que eu vou incluir nas oportunidades que eu puder estudar sobre esse tema, porque eu acho muito que sim. Se eu tivesse mais capacidade de entender o que a inferioridade representava na minha história, e o autoconhecimento, obviamente, é uma resposta para isso, eu teria menos vezes buscado, em situações que camuflavam isso, uma solução que não solucionava nada, na verdade. Então, acho que o autoconhecimento é, sim, muito protetivo. Não sei se era exatamente esse o link, mas eu faço essa leitura que, sim, o autoconhecimento é bastante protetivo. Tem mais uma aqui, correr para pegar, do Elder. Ele primeiro agradece a partilha e o exemplo de vida, e aí ele começa a pergunta, ele diz: até onde a família pode agir no despertar de alguém que ainda defende o uso de qualquer tipo de vício? Eu tô entendendo que é de droga, talvez de vício, de vício. Alguém que ainda defende o uso de qualquer tipo de vício. Helder, obrigado pela pergunta, pela mensagem. É muito difícil. Eu falava com uma mãe ontem isso, né? A minha família primária e consanguínea, quando eu estava cometido da dependência, a gente ouviu muitas vezes que a família tinha que ser quão dura fosse possível para que a pessoa entendesse, sofresse, padecesse, chegasse num fundo de poço para entender que precisava mudar. A ponto de dizer, você tem que colocar para fora, que é melhor que a pessoa vá morar na rua se ela quer usar droga do que ela ficar em casa. Eu não consigo, na minha compreensão de existência, de vida, eu não consigo dizer isso para uma mãe. Ontem eu falava com a mãe de um adolescente que está numa situação bastante abusiva do uso. Não consigo propor para uma mãe, dizer para uma mãe, não acho que seja saudável dizer para uma mãe, coloque seu filho, que é uma criança de 16 anos, para morar na rua, para talvez morrer, para talvez ser preso, porque talvez ele vai parar de usar drogas fazendo isso. Eu não acredito mais nesse extremismo, eu acho que ele é muito xiita. O que eu acho que está ao alcance da família é criar limites para que a existência do outro não condicione um sofrimento para a minha existência. Então, eu posso, sei lá, hoje a gente tem uma gama grande de possibilidades de tratamento. Então, eu diria, como disse para essa mãe ontem, que vai visitar um local de internação e fala: ah, não, esse lugar não dá certo para o meu filho. Ah, tudo bem, vamos ver outro. Aí ela vai em outro lugar: não, esse lugar não dá certo para o meu filho. Olha, mãe, você precisa ajustar um pouco a sua expectativa, porque senão a condição de sofrimento do seu filho a condição de adoecimento do seu filho vai promover adoecimento para você. Você precisa fazer uma escolha. Então, acho que o papel da família é contribuir para um despertar espiritual, para uma mudança, para uma compreensão maior da relação com determinada substância, é uma conduta baseada no amor e que estabeleça limites para essa existência. Não sei se ficou muito filosófico, Helder, depois podemos falar mais disso também. Bom, depois tem algumas pessoas saudando, parabenizando.
A Sabrina está dizendo aqui que não tem pergunta, mas queria agradecer pela partilha, Lucas. Emocionou muito. Tivemos muitos casos de vício de vida na família e nunca tinha ouvido sobre os 12 passos. Muito obrigado obrigado de coração. Ela nunca me conhecia os 12 passos. Eu acho que, gente, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou liberar o Lucas. Assim, em nome do St. Francis, quem está organizando esse bate-papo a cada 3 semanas é o grupo do St. Francis. Eu estou aqui só de MC hoje, de mestre de cerimônia. Agradecer de fundo do coração, Lucas, pela partida, pelo bate-papo. Eu revivi a minha memória dos 12 passos. Acho que tem muita coisa para a gente revisitar aí. Precisa de mais tempo, porque dá para aliar o que a gente talvez pregue toda segunda-feira nas nossas, que a gente chama de exposição espírita, com qualquer um dos temas lá, ele vai estar ligado a um desses 12 passos na minha interpretação. Então, eu tenho um coração em agradecer você vir trazer para a gente aí a experiência. Tá? Então, eu acho que é isso. Super obrigado mesmo, Lucas. Obrigado aí. Eu vou fazer... Alguém quer fazer... Se ninguém quiser... Alguém quer fazer a oração de encerramento para a gente? Quer fazer você, Lucas, junto com a Maria Clara? Vou sim, vamos abrir aqui, filha, para que eles possam ouvir a gente. A minha Madi, tá vendo aqui a minha Madi? Ela tá pedindo... É a vovó. Ela é sua amiga, é verdade. Eles estão pedindo para a gente fazer uma oração, sabe? Aquela que a gente faz para o Papai do Céu. Nós podemos fazer juntos? Então vamos fazer uma oração? Vamos pedir para o Papai do Céu para que ele possa visitar a vovó, a Madi e a casa de todas as pessoas, para que elas sintam paz, para que elas sintam amor e que ninguém precise sofrer os horrores que a adicção propicia na vida das pessoas. Que assim seja. Amém. Abençoado esse final aí. Super obrigado. Um beijo. Obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo aí.